Porque ele traiu e de tanto insistir, ele confessa e vira uma pessoa, mas depois faz de novo. Existem vários motivos para isso também. E o motivo principal é: vocês não estão olhando para a causa raiz. Então, assim, vocês voltam, têm uma conversa, provavelmente sem ajuda profissional, acha que aquilo está resolvido. Porém, esse casamento continua tendo lacunas, buracos, que são dados, gente, por necessidades não atendidas, assim também como padrões de histórias familiares, ok? Enquanto eu não olho para isso e acho que resolvi, eu tô aqui na pontinha do iceberg. Mas tudo isso aqui embaixo ainda não foi resolvido. Enquanto isso não foi resolvido, a traição vem novamente para te mostrar: ó, eu tenho uma mensagem para você. Aí você faz de conta que entendeu. E aí a traição vem de novo na sua vida. Essa traição tá querendo te trazer uma mensagem. Olha para ela. Enquanto você não olha para a causa raiz, ela vai continuar se repetindo na sua vida. E se você não olha para a causa raiz, os seus filhos vão passar pela mesma dor até que alguém olhe para essa mensagem. Gente, é igual prova de matemática. Ou você passa ou você repete. É muito interessante como a nossa mente generaliza, omite e distorce. Então, você não pode dizer por mim, e eu também sou mulher. Então, todas as mulheres que não têm esse conhecimento. É muito importante que você saia desse mundo generalista. Ah, todo mundo trai. Todo homem que trai não ama. Todo homem que trai é falta de caráter. Todas as mulheres. Já comece saindo desse lugar. Comece olhando para você, para a tua história. O que é que você pode fazer diferente? Tá fazendo um mês que aconteceu comigo. Todos os dias eu tô tentando não voltar para aquele lugar, né? É muito difícil. Tenho me cuidado cada dia mais. Estamos tentando juntos. Então, é muito bom que vocês estejam alinhados para tentar um novo movimento que a gente chama aqui dentro de amor à segunda vista. Porém, Flor, eu já preciso te dizer que sem a base do conhecimento, não existe reconstrução. Não existe. Se você falar para mim que você vai conseguir reconstruir seu casamento só por amor, desculpa, não vai. Não vai. Porque dentro desse amor existe um amor que cura, existe um amor que adoece. E normalmente, quando a gente não tem a base do conhecimento, a gente faz o que faz pelo amor que adoece e não pelo amor que cura. E é por isso que a gente tem visto tantos divórcios por aí. Então, eu recebo muitas mulheres que se separaram por causa de uma traição, entraram numa nova relação, passaram pela traição novamente, saíram dessa relação, foram para uma outra relação. Então, pensem comigo, tá? O amor não é a base. A base é o conhecimento que sustenta o amor. Nunca se esqueçam disso. Não estou sabendo lidar com isso, porque eu não mereço agora ficar igual um santo. Perto de mim, ele falou que não troca de mulher. Como vou entender isso? Existem várias coisas, Flor, que você precisa entender. A primeira delas que você precisa se colocar é: toda relação, todo casamento é feito de duas pessoas. Essas duas pessoas têm um peso dentro da relação. Qual é o peso, Paula? Ó, os dois juntos dão 100%, que é uma relação completa. Isso significa que cada um tem os seus 50% dentro dessa relação. Gente, isso é o básico para a gente começar a entender todas as dinâmicas que adoecem a nossa relação. Minha relação é feita de 100%. 50% meu marido, 50% eu. Dentro desse 50% está incluso tudo aquilo que dá certo na nossa relação, mas também tudo que dá errado. Seja porque eu estou dando demais na minha relação, mais dos meus 50%, ou menos dos meus 50%. E o meu marido a mesma coisa. Então, dentro dessa relação, nós precisamos, cada um, estar dentro do seu 50%. Preste atenção nisso. Então, não é nem santo e nem diaba. É esposa lado a lado. Qualquer coisa que você tente fazer diferente vai trazer problemas para essa relação. O meu me traiu, não assumiu a traição e ainda não quer sair de casa. É uma questão de posicionamento. Isso é uma coisa que vocês aprendem muito, principalmente dentro da jornada, porque tem um passo a passo, né? Que é o seguinte: ele faz o que faz e como eu reajo ao que ele faz. Porque, gente, é impossível tudo continuar do mesmo jeito quando eu começo a fazer as minhas mudanças. O meu marido me traiu por diversas vezes, perdoei todas. Não esqueci, claro.
mas perdoei e aprendi a me colocar em primeiro lugar. Temos 25 anos. Espero que essas traições não tenham continuado. Mas se a causa raiz não é olhada, gente, quando a gente fala assim, de olhar para nós, de cuidar mais de nós, esse é um dos pilares. Esse é o pilar 1 dentro da jornada lógica dos relacionamentos. Mas existem outros 3 que nós precisamos olhar, porque ela aborda os 4 pilares de um ser humano. As nossas crenças, a nossa mente que mente para a gente o tempo todo, as nossas histórias e a energia do qual a gente cria a nossa própria realidade. Casada há 19 anos e 2 filhos fora do casamento. Toda vez que eu não olho para a causa raiz, eu vou tendo cada vez mais consequências, até que eu olhe realmente para a causa raiz. Então, filhos fora do casamento é o ponto alto. Gente, pensa comigo assim, ó. Pensa comigo assim. Eu saí na chuva. Eu não me cuidei. Aí depois eu peguei friagem. Aí eu comecei com uma tosse, mas eu não cuidei. Aí eu comecei a espirrar muito, mas eu também não cuidei. Aí eu comecei a ter falta de ar. Eu também não cuidei. De repente eu parei no hospital com uma pneumonia grave. Tudo. Vocês vão vendo que você não tem uma pneumonia do dia para a noite. Você vai passando por sinais que você não curou, por sinais que você não deu conta de olhar, porque não sabia, porque era muito dolorido, enfim, seja qual for o seu motivo. Então, filhos fora desse casamento é uma compensação máxima de todos os outros sinais que você não conseguiu olhar. Você, o seu marido. Só que eu sempre falo mais das mulheres porque a energia feminina tem esse poder de se aprofundar, de aprender, de ensinar. Como olhar para a causa raiz sem se culpar. Não existe, aqui dentro a gente não fala de culpa, porque a culpa é infantil. Aqui dentro nós falamos de responsabilidade. Se eu falei de 50% de tudo que dá certo, de tudo que dá errado, eu também preciso olhar para 50% de responsabilidade de cada um. Qual foi os 50% desse marido? Qual foi também os meus 50% do que eu não vi? Aonde eu estava? Para onde eu estava olhando quando tudo isso estava acontecendo no meu casamento e eu não via? Peguei conversas no celular dele e localização no final do ano passado. Ele nega até hoje. Perdoei, mas não confio mais. A gente não pode ficar só na questão da desconfiança, mas a gente começa a criar uma nova confiança quando nós começamos a criar uma nova confiança, quando a gente começa a dar um novo início nessa relação. Presta atenção. O que dá mais errado nos casamentos é quando a gente passa por uma desconfiança como essa, ou quando a gente passa pela dor da traição e a gente quer continuar do mesmo ponto em que a gente parou. Quando a gente quer continuar do mesmo ponto que a gente parou. Isso é um grande problema, porque nada mais pode ser igual como era antes. Nada. Meu marido trabalha em bar, sou muito insegura. Essa é uma crença sua, Florzinha. Sabe por quê? Porque as traições acontecem dentro das igrejas, dentro dos templos, dentro da academia, dentro do consultório médico. Isso não é um motivo. Desde que a sua relação esteja muito bem estabelecida, isso deixa de ser motivo. Meu marido me traiu depois de 16 anos. Coloquei ele para fora e agora ele quer fazer de tudo para voltar, me reconquistar e retomar a família. Que bom que ele se mostra arrependido. Porém, gente, esse é o ponto crucial depois de uma traição. O problema é, lógico, que o melhor dos mundos seria se essa traição não tivesse acontecido. Mas já que ela aconteceu, o grande problema das relações é o que fazer depois que essa traição acontece na nossa vida. Se você quer continuar essa relação, qual é o passo a passo que você precisa seguir? E mesmo que você não queira mais essa relação, qual é o passo a passo que você também precisa seguir? Tem muito marido que fala que quer voltar, que quer o perdão, que quer a família de volta. Só que a gente só vai saber se isso realmente é uma verdade ou não quando a gente começa a fazer as nossas mudanças e esse marido também começa a fazer as mudanças por conta própria. Quando esse marido começa a ter resistência para essa mudança, mesmo sem eu pedir, é do tipo, eu quero voltar, mas eu quero que tudo continue a ser como era antes. E aqui você começa a ter uma grande resposta. Será que eu devo ficar ou realmente sair desse casamento? É possível flerte sem intenção real de trair? Não. E a primeira fase da traição é a troca de mensagens, é o flerte. Por quê? Porque você começa a se tornar íntimo da outra pessoa. Por isso que as traições sempre acontecem com uma amiga de trabalho, porque é com quem você começa a ter mais intimidade. Então, sim, os flertes já são um início. O flerte, ele aguça a sua imaginação de como seria aquela traição. E aí, aquela vontade de querer saber mais de como seria, potencializa essa traição. Por quê? Porque a nossa mente é muito curiosa.